Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 61º dia de propósito, 61 dias de propósito já até aqui, de leitura total da Bíblia, né? Bom dia então, boa tarde, boa noite para você. Estamos firmes nesse propósito de fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida, queridos. Tudo que nós temos falado todos os dias é acerca da palavra de Deus, é acerca de um Deus que é poderoso, que é criador do céu e da terra, que tem o poder de mudar a minha e a sua história, porque afinal de contas foi Ele quem nos criou, né, queridos? A sua palavra vai nos dizer que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos conhecia. Então nós também precisamos conhecer o Senhor, porque muitos ainda têm o Senhor, muitos ainda têm o conhecimento de Deus realmente só como o Senhor, como um Deus distante, né? Mas eu queria te dizer que através do conhecimento da palavra, você perceberá que além de ser Deus, além de ser o seu Senhor, né? Ele também é o seu Pai, né? Além de ser o seu Criador, Ele também é o seu Pai. Você hoje pode chamar Ele de Abba, né? De Paizinho. Então, toda essa intimidade, todo esse conhecimento você terá através da leitura da Bíblia durante esse ano de 2021. É por isso que eu encorajo você a vir comigo. Mais uma vez eu estou aqui chamando, convidando você a vir comigo, para que você possa não só conhecer mais a Deus, quem é Deus, quão poderoso Ele é, como também quem você é, o seu propósito em Deus, o seu chamado, né? O que o Senhor tem para você durante essa vida. Então tudo isso você conhecerá e receberá revelação fazendo a leitura da Bíblia, não só a leitura, simplesmente a leitura como um livro comum, né, queridos? Mas assim, como nós estamos juntos aqui até o dia 31 de dezembro, muita coisa revelada, né? Clareza da palavra chegará. Então, mais do que a leitura, o Senhor trará revelação, porque o que realmente muda a nossa vida, né? É a revelação dessa palavra. Então, tudo isso você desfrutará nesse ano de 2021 comigo. Nós vamos juntos, tá bom? Fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida, vivido até aqui, tá bom? Então, antes de adentrar aqui no nosso propósito hoje, nós estamos no livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler do capítulo 15 ao capítulo 18, né? Fazer aquele resumão. Eu quero ministrar uma oração pela sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então você que pode, feche os seus olhos se você puder. Nós estamos aqui oscilando em câmeras, Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Então você também pode compartilhar, convidar pessoas e depois também de você ler e ouvir, assistir, fazer o seu devocional, você também pode convidar alguém para vir receber mais de Deus, né? Receber uma instrução de Deus em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar nessa manhã, nesse dia? Vamos lá. Pai, eu te apresento a vida de cada um dos meus irmãos agora, da minha irmã, do meu irmão que está comigo aqui, Senhor, conectados agora. Pai, eu ministro sobre eles, Pai, o teu sobrenatural nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Que sabedoria chegue, revelação chegue da tua palavra, discernimento, Pai, para que eles possam saber quando é o Senhor e quando não é o Senhor, para que eles não sejam enganados, Pai, por onde eles forem durante essa sua vida, Pai. Durante as suas vidas, por onde eles passarem, Pai, que eles sejam livres de todo engano, porque, Pai, revelação da tua palavra está chegando para cada um deles. Então, que eles sejam livres de todo engano, de toda mentira, de todo sofisma, Pai, dos falsos profetas, que eles sejam enganados, Pai querido, de toda mentira do diabo. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que temos um adversário, Pai, mas sabemos que maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que está em nós, do que esse que está no mundo, Pai. Senhor, eu abençoo a vida desse homem e dessa mulher e te peço, Pai, levanta aquele que está abatido, aquele que está entristecido, renova as forças, Pai, durante esse dia, que cada um possa ter um dia extraordinário, sobrenatural. A tua palavra diz que o poder te dá a vida e o poder também da morte estão na nossa boca, estão na nossa língua. Então nessa manhã eu uso a minha boca, Pai, para trazer vida do Senhor sobre cada um, Pai, que está comigo, que estão comigo nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus.
Amém? Você recebe aí? Então, glória a Deus por isso, tá bom? Raquelzinha, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Como eu dizia, estamos então nesse propósito de leitura da Bíblia, livro que nós estamos então hoje, livro de Deuteronômio, capítulos 15, 16, 17 e 18. Vou fazer aquele resumão para você em alguns minutos dos principais pontos que o Senhor está abordando nesses capítulos, tá bom? Então, você depois pode também fazer a leitura total aí dos capítulos, tá certo? E se você ainda não começou esse propósito, chegou agora, como é que eu faço para seguir esse cronograma? O cronograma, queridos, está aqui no feed, né? Nessas postagens que nós fazemos no Facebook, no Instagram e no YouTube, tem o cronograma. Então, hoje, por exemplo, é dia 2 de março, estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 15 a 18. E assim nós vamos seguindo até chegar em Apocalipse, tá bom? Vamos firme aí que tem muita coisa, como eu disse, muita revelação de Deus para nós avançarmos e aprendermos. Por quê? Entendam uma coisa, a Bíblia realmente ela não é um livro comum. Observem que sempre que a gente se dispõe a conhecer, a ler, hoje eu vou fazer a leitura, dá um sono, vem um cansaço, são tantas coisas que acontecem, queridos. Por quê? Porque a palavra de Deus, queridos, ela realmente é uma lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que falta na nossa vida em todas as áreas. Então observe que até aqui, quando nós temos falado da palavra, tudo que Deus fazia o alerta para o povo era o quê? Obedeçam a minha palavra, tenham o cuidado, né, de seguir fielmente o que a minha palavra está dizendo, o que eu estou dizendo, né, para que vocês cumpram. Por quê? Porque, queridos, se o povo seguisse o que Deus estava falando, eles seriam bem-sucedidos em tudo. Então hoje não é diferente. Se nós tivermos o conhecimento dessa palavra e obedecermos a Deus em tudo, queridos, né, tivermos o cuidado de guardar o que Deus está falando, de obedecer o que Deus está falando, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Então eu pergunto para você, você acha que é isso que o nosso adversário quer? Que Satanás, o inimigo, o enganador da nossa alma quer que nós venhamos viver? Não, ele não quer que nós venhamos obter esse conhecimento. Então, por isso, queridos, há uma guerra, né? Há uma guerra mesmo, carne e espírito, né? Há uma guerra entre o que a nossa carne, o que o nosso natural quer fazer e o que o espiritual, o sobrenatural, né, quer fazer, quer realizar. Por isso, nós devemos nos esforçar. O reino, queridos, o reino de Deus, as coisas do reino, né? As promessas, as coisas sobrenaturais de Deus, os dons, né? Eles são tomados por esforço. Os dons é o Senhor quem nos dá. Nós bem sabemos que Ele que nos concede. Nós pedimos e Ele nos dá. Mas eu digo realmente até mesmo sobre unção, para que nós possamos viver uma vida realmente diferente aqui nessa terra. É necessário que venhamos nos esforçar, que venhamos obter o conhecimento dessa palavra. E, queridos, como eu disse, desafios nós enfrentaremos todos os dias, mas você tem uma opção. Ou você permanece para sempre, né, desse jeito, ou você não se conforma com esse mundo, ou você não se conforma com essa situação que o inimigo fica colocando ao nosso redor, né? Fica colocando à nossa volta circunstâncias, problemas. Você não vai se conformar com isso, você não vai encarar isso mais como normal, como está em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Como é que a nossa mente é renovada, queridos? Através do conhecimento da palavra. Nossa mente, né? A nossa mentalidade, ela só é renovada através do conhecimento verdadeiro da palavra, para que nós venhamos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, ou seja, uma vida de obediência, uma vida onde nós realmente obedecemos a Deus e seguimos a sua palavra. É essa vida, uma vida boa, perfeita e agradável. Meu encorajamento para você, vem comigo, vamos juntos até 31 de dezembro, tá bom? Então vamos lá, queridos. Capítulo 15, deixa eu pegar aqui o resumão para vocês, que eu sempre faço. Rapidinho, serei bem breve com vocês hoje. Olha só, capítulo 15. Então, assim, ontem nós terminamos falando acerca do dízimo, né, da importância do dízimo, que Moisés estava ali lembrando o povo, né, sobre tudo direitinho como eles deveriam fazer. Também no capítulo 14, ontem, queridos, falava sobre a questão da separação dos levitas, lembra? Os levitas, eles não teriam propriedades, né, eles iriam desfrutar, eles iriam viver daquilo que realmente era levado como oferta ao Senhor, então ele seria separado uma parte
para eles. Então, capítulo 14 ontem nós terminamos falando também a respeito disso. Já hoje no capítulo 15 começa o Senhor também dizendo o seguinte, que ao final de 7 anos, queridos, sempre, isso daqui também está no livro de Números, tá bom? Mas aqui, como Moisés estava relembrando o povo do que o Senhor já havia dado como instrução para eles, aqui Moisés estava dizendo, olha, ao final de cada 7 anos, vocês deverão ter todas as dívidas canceladas, ou seja, se você é o credor e tem um devedor aí, né, devendo você, o que você vai fazer? Você vai entregar ali um documento, né, de quitação daquela dívida. Entre vocês israelitas, vocês que são irmãos, não deve haver esse tipo de dívida, né? Passou 7 anos, não pagou, então você vai entregar para ele o título de dívida cancelado ali, né, daquele crédito, tá bom? Então essa regra valia para todos os israelitas. Se tivesse estrangeiro, por exemplo, como tinha estrangeiros na época, não. Aí o israelita que era credor poderia cobrar. Mas de israelita para israelita não podia cobrar dívida passados os 7 anos, tá bom? Então olha só que interessante. No versículo 5 e 6 aqui do capítulo 15... olha o que diz a palavra, versículos 5 e 6. A condição para que vocês sejam abençoados ricamente é que vocês obedeçam a todos esses mandamentos que hoje eu estou comunicando a vocês, pois o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro e não tomarão emprestado, vocês emprestarão a muitas nações, vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Aqui o Senhor dizendo, se eles obedecessem tudo que o Senhor estava dizendo, né, inclusive perdoando as dívidas uns dos outros ali, né, dos irmãos, olha as bênçãos como seriam para eles, queridos. Eles teriam tanto que eles emprestariam, eles iriam dominar nações e jamais pegar emprestado. Poderoso isso, né? Outra coisa importante que acontece no capítulo 15. Eles deveriam ajudar o pobre, o israelita que estava também em um estado de necessidade, né, queridos? Se eles não ajudassem, eles estariam pecando contra o Senhor, porque aqui já está a ordem do Senhor que eles deveriam ajudar uns aos outros, né? Fala também acerca dos escravos. Quem tivesse um escravo que fosse israelita também, né, a cada 6 anos, queridos, quando chegasse no 7º ano, eles deveriam liberar aquele irmão, afinal eles já teriam trabalhado 6 anos para eles, né? Então, no 7º ano, eles teriam liberar. E que não era para eles ficarem tristes por causa disso, né? Porque o Senhor, mais uma vez dizendo, né? Se vocês me obedecerem, eu sempre darei a vocês em abundância. Agora, se aquele escravo quisesse permanecer ali com o seu Senhor, né? Ele poderia ficar, só que naquela ocasião o dono dele teria que fazer um furo, né, queridos, na sua orelha, para poder então marcá-lo como escravo dele ali, passados aqueles 6 anos, né? No caso, no 7º ano, isso aconteceria. Outra coisa importante também, eles deveriam, como eu disse, né, já terminando aqui o capítulo 15, eles deveriam obedecer em tudo ao Senhor, de todo o seu coração, a palavra diz, porque se eles fizessem tudo como o Senhor estava ordenando, queridos, o Senhor os abençoaria, né, em tudo o que eles fizessem, tá bom? Outra coisa, para finalizar capítulo 15, a última coisa mesmo, eles não deveriam comer a primeira cria, né, de toda a criação, eles deveriam separar o primeiro macho ali sempre para o Senhor, e teria que ser essas ofertas, né, esses dízimos, eles deveriam ser sempre de animais perfeitos, não de animais defeituosos, tá bom? Essa observação também é feita no capítulo 15. Vamos lá, capítulo 16. O Senhor continua dizendo que eles deveriam guardar a Páscoa. A Páscoa, queridos, era uma celebração que eles deveriam fazer aqui entre os meses ali aproximados de março e abril, tá bom? Uma outra coisa importante. Talvez aí na tua Bíblia esteja escrito assim, guardem o mês de Abib. Então, o mês de Abib é esse mês aqui, entre março e abril, tá bom? Então, nesse período, né, eles deveriam celebrar por quê? Porque foi o mês que eles foram tirados do Egito também. Né, eles foram tirados do Egito como escravos. Olha só que importante que o Senhor diz com eles no versículo 2. O sacrifício de Páscoa será um cordeiro ou um novilho oferecido ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, essa questão do sacrifício na Páscoa, o Senhor também iria determinar para eles qual seria o lugar que eles iriam então ali fazer aquele sacrifício de um cordeiro ou de um novilho, tá bom?
Outra coisa importante que deveria acontecer também, havia uma tradição, né? Na Páscoa, eles não deveriam comer durante 7 dias pão com fermento, né? Teria que ser o pão sem fermento. E toda carne de animal que eles preparassem naquele dia, eles teriam que comer naquele dia, não poderiam comer no dia seguinte, tá bom? Que mais de importante? Muito importante. Os sacrifícios que eram oferecidos na Páscoa não poderiam ser oferecidos em qualquer lugar, o Senhor determinaria um lugar específico, né? Outra coisa também que acontecia, gente, aqui de muito importante, outra festa, né, era as colheitas dos cereais. Eles deveriam contar 7 semanas, né? E nessa ocasião aqui também, cada um levaria uma oferta muito especial, voluntária, para o Senhor. Essa oferta voluntária aqui era uma oferta proporcional do tamanho das bênçãos, né? De quantas bênçãos o Senhor já teria derramado sobre aquela pessoa, então ela separaria uma oferta voluntária e levaria aqui nessa festa das colheitas. Essa celebração, então, em trazer as ofertas, né? Todos deveriam, era uma grande festa que era oferecida ali naquela ocasião e deveria também ser feita em um lugar específico. Já finalizando o capítulo 16, então, ou seja, teriam 3 festas que o Senhor já havia determinado que todos os israelitas deveriam cumprir, né? A última aqui é a festa dos tabernáculos, que seriam também dias muito festivos, ó, no versículo 15 aqui do capítulo 16 diz como seria, ó. Durante esses 7 dias, na festa dos tabernáculos, né? Vocês celebrarão a festa ao Senhor, o seu Deus, no local que eu vou escolher. Esses dias festivos serão dias de alegria, em ação de graças, né? Vocês celebrarão em ações de graças pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tiver derramado sobre Israel, dando boas colheitas e permitindo o sucesso em todo o trabalho de suas mãos. E a alegria de vocês serão completa. Então, tá vendo? Eles celebrariam a festa dos tabernáculos nessa ocasião. Então, queridos, olha só, não se esqueçam. Essas festas, eles não poderiam, né, nessas celebrações, não poderiam se achegar a Deus de mãos vazias, sempre com uma oferta, tá bom? Afinal, o Senhor estava fazendo aquele povo prosperar muito. E até os pobres, lembra que nós falamos? Um deveria ajudar o outro. Aquele que tivesse uma condição deveria ajudar aquele que estava necessitado, tá bom? Outra coisa que aconteceu aqui então, só para você saber então, são as 3 festas, tá bom? Essas 3 festas aí que nós falamos que eles deveriam celebrar. E finaliza o capítulo 16 dizendo que os próprios israelitas escolheriam, né, os seus juízes e oficiais ali para poder representar cada uma das suas tribos, tá bom? A escolha eram feitas por eles. Então, por exemplo, eles aqui, eu até frisei aqui, ó, eles deveriam separar um povo para poder julgar, né, o povo com justiça e honestidade. Eles não deveriam aceitar nenhum suborno, queridos, porque o suborno, Deus fala aqui, o suborno cega até aqueles que são sábios. Então eles deveriam se guardarem, né, para que não fossem subornados e acabassem julgando com injustiça. Então o Senhor fez essa observação aqui também no capítulo 16, tá bom? E termina o Senhor também fazendo uma observação que para o Senhor seria detestável que cada um dos israelitas ou algum deles, né, levantassem postes ídolos, ou seja, fizessem imagens de esculturas ali para poder adorar. Queridos, isso era abominável aos olhos do Senhor. O único Deus que eles deveriam adorar seriam realmente o Deus de Israel, o Senhor da vida deles, né, que teriam livrado eles ali do Egito. Capítulo 17, já estamos finalizando. O Senhor vai fazer também observação acerca dos sacrifícios. Como seriam os sacrifícios que eles deveriam oferecer ao Senhor? Então, no capítulo 17 vai estar discorrendo sobre isso. Mais uma vez o Senhor está frisando, vocês não vão trazer para mim qualquer coisa. Eu quero que animais que sejam perfeitos. Os defeituosos ofendem ao Senhor se vocês trouxerem. Então, Moisés estava relembrando o povo aqui acerca disso. Outra coisa que ele fala mais uma vez, não adorem outros deuses, porque se ficar comprovado que vocês, né, adoraram outros deuses, qualquer israelita fizesse isso, então, queridos, eles iriam pegar ali 2 ou 3 testemunhas que pudessem comprovar aquele fato. Uma só seria duvidosa, a palavra diz, mas 2 ou mais testemunhas que pudessem comprovar aquela ocasião, queridos,
iriam então testemunhar contra ele. Se ficasse comprovado que a pessoa havia adorado outro Deus ali, então aquela pessoa que ele seria levado para fora da cidade. As próprias testemunhas lançariam sobre eles as primeiras pedras, né? E ali os demais israelitas apedrejariam eles até a sua morte. Por quê? Porque isso era abominável aos olhos do Senhor. E a proposta do Senhor era fazer com que o povo, ao ver aquilo, jamais continuasse aquela prática, né? Jamais continuassem fazendo isso, porque isso realmente era detestável, diz a palavra, aos olhos do Senhor, né? Outra coisa importante, quando os juízes, né, quando essas pessoas, os oficiais que foram levantados, tivessem causas muito complexas, muito difíceis de julgar, o que eles deveriam fazer então? Eles deveriam aqui levantar a situação e levar para os sacerdotes, os levitas, né, os juízes aqui da época, né, queridos, porque aqui nessas ocasiões eles iriam julgar com rigor. Então, se você pegar aqui no versículo 10 ao 13, olha o que a palavra do Senhor diz. Capítulo 17, versículo 10 ao 13. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Casos difíceis deveriam ser levados então aos sacerdotes, aos levitas e o juiz que estivesse no exercício para ouvir aquele caso. Bom dia, Jace. Bom dia, minha irmã. Aí olha só o que está dizendo. Eles deveriam então se reunirem em um lugar escolhido pelo Senhor. Eles deveriam proceder de acordo com as orientações que o Senhor havia dado a cada um deles. E essa decisão que saísse deles, queridos, deveria ser seguida a rigor. Não teria como recorrer, não teria como reclamar, né? Porque afinal eles estariam seguindo e fazendo tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então, ele está dizendo aqui, dessa decisão não haverá recurso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, né, que ali está para servir o Senhor, nem seguir ao que o juiz está dizendo, eles deveriam ser mortos. Então, queridos, toda ocasião aqui, o Senhor orientando o povo ao que eles deveriam fazer e ao que eles não deveriam fazer, né? Então, aqui está mais um caso. Outra coisa, outra orientação já para a gente acabar o capítulo 17. O Senhor disse para eles, quando chegar na terra prometida, vocês certamente vão querer levantar um rei. Então, esse rei que vocês levantarem, ele deve ter o cuidado de fazer o seguinte. Ele vai ter que tirar uma cópia dos meus mandamentos. Ele vai ter que meditar na minha palavra. Ele vai ter que ter o cuidado de ter o conhecimento, né, da minha palavra e obedecer, para que assim ele tenha um reinado feliz em Israel, tanto ele quanto os seus descendentes. E outra coisa, desculpem, não pense esse rei que ele será melhor do que os demais israelitas, não. O Senhor faz essa observação aqui também, né? No capítulo 17. Então, observações importantes, porque daqui a pouco, queridos, quando avançarmos aqui nos livros, vocês perceberão que começarão a ser eleitos reis, né? E olha aqui o Senhor de onde veio a instrução já acerca dos reis, de como eles deveriam se comportar, tá bom? Assim nós já finalizamos o 17, vamos para o 18 e acabamos o nosso devocional hoje, tá bom? Vamos lá, capítulo 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Continua dizendo o seguinte, no capítulo 18, mais uma vez o Senhor faz a observação acerca dos levitas. Os levitas da tribo de Levi, queridos, não podiam ter propriedades. O Senhor diz que a herança deles seria o Senhor, o próprio Senhor seria a herança deles e que o Senhor cuidaria deles, né? Então no capítulo 18 começa dizendo isso, não era permitido que os levitas tivessem propriedades, né? Eles receberiam parte das ofertas, né? Era o próprio Senhor que iria sustentar cada um deles. Outra observação que é feita no capítulo 18, eles deveriam ter o cuidado para não se corromper. Queridos, aqui no capítulo 18 vai falar sobre práticas que o povo não deveria ter, que já existiam naquela época por outras pessoas que não eram os israelitas, e sabia que essas práticas acontecem até o dia de hoje. Mas olha o que o Senhor diz a respeito disso. Olha só, capítulo 18, eu vou ler com você aqui no versículo 10. O Senhor está fazendo um alerta para o que o povo não deveria fazer. Olha só. Vocês têm que ter o cuidado para não se corromperem com esses costumes terríveis. Quais são os costumes? Por exemplo, não poderá viver o israelita que entregar o seu filho ou filha para ser queimado a outros deuses. Você sabia que atualmente existem algumas religiões que fazem isso, né?
os pais entregam seus filhos primogênitos para ser sacrificados, desde aqui o Senhor está dizendo, olha, isso não deve acontecer, nem antes, queridos, muito menos agora, né? Olha só, também nenhum israelita poderá praticar as práticas de adivinhar o futuro, coisas secretas, de ler sorte, né? Invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, fazer encantamentos ou trabalhos de médium, né? Ou trabalhos de magia que consulta mortos. Isso acontece nos dias de hoje, você sabia disso, né? Mas tá vendo que é uma prática que é reprovável aos olhos do Senhor desde antigamente? Desde antigamente. Então, queridos, quando você ver coisas desse tipo, não pense que vem de Deus, porque não é de Deus essas coisas, ok? Não vem do Senhor isso hora nenhuma. Então, tá escrito na palavra, ok? Outra coisa, aquele que pratica essas coisas, tá vendo? O Senhor repugna, isso causa repulsa, né? Repugnação do Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que o Senhor está expulsando estas nações das terras deles. Queridos, porque o Senhor prometeu Canaã para o povo, certo? Então, mas Canaã já estava habitado por povos que praticavam isso aqui. Lembra que são muitos povos ali? Nós já falamos também sobre esses povos que estavam habitando ali. Pois é, esses povos tinham esses costumes aqui que aos olhos do Senhor eram detestáveis. Por essa razão, o Senhor já tinha determinado, né? Os dias deles já estavam contados para que eles fossem mortos, tirados dali e que o povo de Israel tomasse posse ali de Canaã. Ok? Outra coisa importante aqui, já para finalizar o capítulo 18, tem outras práticas também o Senhor dizendo. Então, Israel não pode dar ouvidos a essas práticas, né? Pelo contrário, nada de fazer magia nem adivinhações, porque o Senhor não permite essas práticas. Agora, uma coisa importante, vai falar aqui sobre os profetas. Abram os ouvidos aí, antigamente, porque assim, antes já existiam essas leis aqui para os profetas, né? Quem são os profetas? Olha aqui, onde foi levantado os profetas aqui, na verdade falando mais claramente acerca dos profetas, né? Começou falando aqui em Deuteronômio, olha só. Então, para que vocês não consultem, né, adivinhos e outros deuses e consultem mortos, o que eu vou fazer? Eu vou levantar um profeta no meio dos próprios irmãos. Ou seja, né, Moisés falando que o Senhor iria levantar um profeta com ele mesmo ali no meio dos irmãos. A esse profeta, sim, vocês vão dar ouvidos, diz a palavra do Senhor. Porque lá no Monte Horebe, queridos, o povo fez exatamente isso. Ele levantou Moisés como um profeta. Moisés iria ouvir o Senhor, iria trazer para eles o que o Senhor estava dizendo. Então é o que está dizendo aqui, ó, vocês não fizeram isso? Pois é, o Senhor então está dizendo que vai atender aos seus pedidos, vai levantar um profeta, um israelita como vocês, ele vai ser o intermediário, eu vou colocar as minhas palavras na boca dele e ele vai dizer a vocês tudo aquilo que está no meu coração, tudo aquilo que eu quero passar a vocês. Agora vocês devem dar ouvidos ao que o profeta está falando. Ai do profeta que ousar também falar alguma coisa que eu não tenha mandado. Ai do profeta, porque se ele fizer isso, né, se ele falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá ser morto. Mas via de regra, esse profeta, né, queridos, então seria aquele representante ali mesmo de Deus na terra, né? O Senhor falaria com ele e ele falaria ao povo tudo que o Senhor então ordenasse ali. Amém, queridos? Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui no capítulo 18, finalizamos o Senhor dizendo assim no versículo 21. Caso vocês digam em seu coração, como é que nós vamos saber se essa profecia vem de Deus ou não? Olha o que o Senhor está dizendo, porque às vezes nós falamos isso com o Senhor até hoje em dia, né? Pai, como é que eu vou saber se isso vem do Senhor ou não? Aí o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês saberão, porque quando ele falar alguma coisa em meu nome, essas coisas que ele falar vão se cumprir. Se cumprir, foi eu quem disse. Se não se cumprir, não foi eu quem disse. Aquele profeta falou com soberba e inventou alguma mensagem. Mas olha só, não tenham medo deles. Então, desde aqui, queridos, o Senhor falando acerca dos profetas. Mas ó, isso aqui está em Deuteronômio, falando um pouco acerca dos profetas daquela época que foram levantados. Mas você aprenderá também nesse ano de 2021 acerca dos ministérios. Você vai aprender sobre, queridos,
tudo que você pensar. A palavra de Deus fala acerca de profecia, acerca dos dons, dos ministérios. Tudo isso nós vamos aprender nesse ano de 2021, tá bom? Então, ó, mesmo que você comece hoje, vamos juntos. Ainda tem muita coisa para nós recebermos de Deus até o dia 31 de dezembro, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia extraordinário. E amanhã, 6h30 da manhã, estaremos ao vivo, tá bom? Pelo Instagram e pelo Facebook. Se você não puder estar ao vivo, eu sempre vou deixar o vídeo salvo Facebook, Instagram e YouTube para que você assista posteriormente e faça o seu devocional, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.